Olá, amantes do conhecimento. Bem-vindos a mais um mergulho profundo, onde pegamos as fontes fascinantes que vocês nos enviaram e bem mergulhamos fundo nelas. É isso aí. O tema de hoje é algo profundamente pessoal e universalmente intrigante: o conceito de o sagrado. É verdade. Vamos explorá-lo através das lentes da obra influente de Rudolf Otto, O Sagrado. Vocês nos forneceram alguns trechos-chave do livro e estamos prontos para desvendar suas ideias incríveis. É fascinante pensar que Otto publicou este livro em 1917, bem no alvorecer do movimento expressionista. Interessante. Para quem precisa situar o expressionismo, era focado em capturar emoções cruas e experiências subjetivas. Parece um pano de fundo adequado para um livro que mergulha no âmago da experiência religiosa, não é. Mas me diz como o expressionismo se conecta à obra de Otto. A abordagem de Otto ao sagrado reflete esse espírito artístico da época. Ele argumenta que experimentar o sagrado é fundamentalmente um encontro não racional. Ele até cria um termo para isso, o numinoso. E aqui que a coisa fica realmente interessante. O luminoso seria esse sentimento poderoso quase primal, que vai além da nossa capacidade de explicá-lo logicamente. É como imaginar uma criança olhando para a lua completamente cativada por algo que ela não consegue compreender totalmente. Essa sensação de admiração e mistério seria o luminoso em ação. Uma ótima analogia, mas é importante esclarecer que o luminoso não se trata apenas dessa admiração infantil. Otto escreve como tendo uma natureza dupla aterrorizante e atraente ao mesmo tempo. Ele usa o termo mysterium tremendo para enfatizar tanto o mistério quanto o terror que podem acompanhar essa experiência. É como ser atraído por uma força poderosa e simultaneamente sentir-se completamente insignificante em sua presença. Imagine Otto, em 1917, imerso no clima expressionista, explorando essa dualidade do sagrado que ressoa com a intensidade emocional da arte da época. Que dualidade intrigante! E Otto usa exemplos incrivelmente vívidos para ilustrar essa atração e repulsa do luminoso, traçando paralelos de diversas religiões e até do mundo natural. Quais exemplos você acha mais marcantes? Um que me chama a atenção está no livro de Jó, onde até animais aparentemente racionais como o hipopótamo e o crocodilo assumem uma qualidade luminosa. É verdade. A força bruta deles, a natureza incompreensível, apontam para algo além da compreensão humana. Mas me fale sobre outros exemplos que Otto usa vindos de outras culturas ou religiões. Otto não se esquiva dos aspectos mais sombrios do luminoso. Ele destaca a experiência de um viajante que encontra uma tromba d'água gigantesca no Mar do Norte. O viajante se sente compelido a se ajoelhar, não por entendimento racional, mas por pura admiração e terror diante do poder indomável da natureza. E há também o conceito de Allah no Islã. A ideia de que a vontade de Allah é predeterminada e inescapável evoca uma sensação semelhante de admiração e impotência diante de um poder superior. Parece que Otto sugere que essa experiência do luminoso, esse encontro com uma realidade que transcende nossa lógica e controle, é um fio que percorre várias expressões religiosas e culturais. Exatamente. Embora Otto se inspire em várias tradições, ele vê os aspectos irracionais do luminoso como particularmente poderosos nos escritos de Martim Lutero. Agora isso é interessante. Lutero, o reformador que enfatizou um relacionamento pessoal com Deus, também lutou com os aspectos mais aterrorizantes do divino. Que fascinante. Como Otto descreve isso? Otto aponta para as descrições vívidas e quase perturbadoras de Lutero de Deus como um fogo consumidor e uma força que pode subjugar e esmagar. É intrigante como Lutero, conhecido por sua ênfase na graça e no amor de Deus, também reconhece esse lado aterrador do divino, essa face do mistério tremendo. Uau! Isso parece um contraste gritante com o Deus amoroso e gracioso que Lutero também pregava. É como se Otto estivesse nos desafiando a confrontar a complexidade da experiência religiosa, mostrando que ela não se encaixa em categorias fáceis de bom a mal. Exatamente. Essa aparente contradição entre o Deus amoroso da graça e essa imagem mais aterrorizante é um ponto-chave que Otto quer que consideremos. Ela destaca a complexidade do luminoso e como ele pode conter qualidades aparentemente opostas ao mesmo tempo. É como esse profundo mistério que não podemos compreender totalmente, mas de alguma forma somos atraídos por ele. É como se Otto nos dissesse: "E a experiência religiosa é muito mais complexa e intrigante do que pensamos." E isso nos leva a outro elemento fascinante da teoria de Otto. Ele observa que a música, mesmo não expressando diretamente o sagrado, pode evocar uma poderosa sensação do luminoso. É como se a música conseguisse despertar sentimentos e sensações que a gente não consegue traduzir em palavras. Ela nos conecta com um reino de experiência que está além do puramente racional, assim como o próprio luminoso. Mas como Otto explica essa relação entre música e o luminoso? Ele argumenta que a música tem essa capacidade única de evocar emoções e sensações que a gente não consegue expressar em palavras. Ela nos leva para um reino de experiência que transcende o racional, assim como o luminoso. Pensa na experiência de ouvir uma música que te arrepia, que te toca profundamente. É um sentimento, não um conceito.
Exato. Como explicar os arrepios que sentimos ao ouvir uma música poderosa é puro sentimento. E Otto sugere que essa capacidade da música de evocar essas respostas poderosas e não racionais é uma forma de acessarmos a categoria a priori do luminoso, mesmo sem termos uma experiência extraordinária como a sarça ardente ou uma visão mística. É como se a música abrisse uma porta para o luminoso dentro de nós. É uma bela maneira de colocar. É sobre cultivar essa sensibilidade, essa adivinhação, essa capacidade de enxergar o sagrado brilhando sob a superfície do ordinário. Me faz pensar em como a arte, em suas diversas formas, pode nos conectar com essa dimensão do luminoso, nos tirando do mundo puramente racional e nos transportando para um reino de significado mais profundo. Mas isso levanta uma questão interessante. Se o luminoso é uma parte tão fundamental da experiência humana porque algumas pessoas parecem mais sintonizadas com ele do que outras, é apenas uma questão de personalidade ou há outros fatores em jogo? Seria como se algumas pessoas tivessem essa antena para o sagrado mais potente do que outras? Excelente pergunta. Otto não oferece uma resposta definitiva, mas aponta para a importância da receptividade da sintonia. Ele sugere que nossa capacidade de experimentar o luminoso depende da nossa disposição em nos abrir para ele, de sair da nossa mentalidade puramente racional e abraçar o mistério e a maravilha da existência. É como se precisássemos afinar nossos sentidos para perceber o luminoso ao nosso redor. Então não se trata apenas de compreensão intelectual, mas de cultivar uma certa abertura e sensibilidade para o mundo ao nosso redor. É como se a gente precisasse reaprender a olhar para o mundo com os olhos de uma criança cheios de curiosidade e encantamento. Exatamente. É sobre desenvolver essa escuta para o sagrado, como Otto coloca. É aprender a reconhecer os sinais sutis e as insinuações do luminoso que de outra forma passariam despercebidos. Pense em como a correria do dia a dia, a nossa imersão no mundo digital, podem nos desconectar dessa sensibilidade para o sagrado. Isso me faz pensar naqueles momentos da vida em que sentimos admiração ou maravilha, mesmo sem conseguir explicá-las racionalmente. Como observar um pôr do sol, testemunhar um ato aleatório de bondade, ou até mesmo sentir uma conexão profunda com outra pessoa. Seriam esses momentos lampejos do luminoso em nossas vidas. São ótimos exemplos. Esses momentos em que sentimos uma sensação de transcendência, de estarmos conectados a algo maior que nós mesmos, podem ser vislumbres do luminoso agindo em nossas vidas mesmo, que não os rotulemos como tal. É como se o luminoso estivesse presente o tempo todo, esperando que a gente o perceba. Então não se trata apenas de grandes experiências religiosas ou visões místicas. O luminoso pode ser encontrado no cotidiano, nas nuances sutis da vida, se soubermos como procurá-lo. Parece que Otto nos convida a uma verdadeira caça ao tesouro do sagrado no nosso dia a dia. Exatamente. É sobre cultivar essa sensibilidade, essa adivinhação, que nos permite ver o sagrado brilhando sob a superfície do ordinário. Mas me diga, você acha que essa busca pelo luminoso é algo que se intensifica em certos momentos da vida? Acredito que sim. Muitas vezes, em momentos de crise, de perda, de sofrimento, as pessoas se voltam para a busca por algo que transcende o material, que dê sentido à experiência humana. É como se a dor nos despertasse para a necessidade do sagrado. E Otto também explora essa dimensão do luminoso. Com certeza. Otto reconhece que a experiência do luminoso muitas vezes surge em momentos de grande intensidade emocional, seja de alegria, de tristeza ou de medo. Ele destaca como esses momentos de crise podem nos tornar mais receptivos ao luminoso, nos impulsionando a buscar algo que nos ajude a compreender e a lidar com a complexidade da vida. É como se a fragilidade humana nos abrisse para a experiência do sagrado, nos fazendo questionar o sentido da nossa existência e buscar respostas além do mundo material. Mas pensando bem, se o luminoso é tão fundamental para a experiência humana, por que ele parece tão evasivo? Por que lutamos para articulá-lo ou até mesmo reconhecê-lo às vezes? Essa é uma pergunta que intriga filósofos e teólogos há séculos. E Otto oferece uma resposta bastante interessante. Ele acredita que nossa visão de mundo moderna, racionalista, de certa forma, nos cegou para o luminoso. Então, nossa obsessão pela lógica, pela razão, nos tornou menos receptivos ao sagrado. É como se tivéssemos perdido a capacidade de nos maravilhar com o mistério da vida. É isso que Otto parece sugerir. Ele argumenta que a ascensão da ciência e da tecnologia, embora incrivelmente valiosa em muitos aspectos, também levou a uma espécie de desencantamento do mundo. Nos tornamos tão focados em explicar tudo racionalmente e perdemos contato com a sensação de mistério e maravilha que é essencial para experimentar no luminoso. É como se tivéssemos trocado a magia pela mecânica. Podemos explicar como um pôr do sol funciona, mas perdemos a capacidade de simplesmente nos maravilhar com sua beleza. E como Otto propõe que recuperemos essa conexão com o luminoso. Otto não oferece uma solução simples, mas sugere que precisamos de uma espécie de reencantamento da nossa visão de mundo. Trata-se de reconhecer os limites da nossa compreensão racional e abraçar o mistério e a maravilha que estão além dela. É como se precisássemos reaprender a olhar o mundo com um olhar mais poético, mais aberto ao mistério e à beleza que nos cercam. Seria como recuperar aquele senso de admiração e curiosidade infantis que muitas vezes perdemos à medida que envelhecemos.
É como se a gente precisasse resgatar a criança que existe dentro de nós, que se encanta com a simplicidade e beleza do mundo. Exatamente. Trata-se de nos permitirmos ser surpreendidos pelo mundo, de sentir reverência e humildade diante de algo maior do que nós mesmos. E que práticas, que atitudes você acha que podem nos ajudar nesse processo de reencantamento? Acho que o contato com a natureza, a arte, a música, a poesia, tudo isso pode nos ajudar a despertar essa sensibilidade para o luminoso. E claro, o cultivo do silêncio, da introspecção, da meditação, práticas que nos permitem silenciar o ruído mental e nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Concordo plenamente. E como você bem mencionou, contato com diferentes tradições espirituais e filosóficas também pode nos auxiliar nesse processo de reencantamento. Através do estudo, da reflexão, da prática, podemos ampliar nossa compreensão do sagrado e encontrar caminhos que ressoem conosco. Que fascinante. E como Otto relaciona essa busca individual pelo reencantamento com a sociedade como um todo? Otto acreditava que essa busca individual pelo reencantamento é essencial para a transformação da sociedade como um todo. Ele argumentava que, ao cultivarmos essa sensibilidade para o luminoso em nossas vidas, contribuímos para a criação de um mundo mais humano, mais justo, mais compassivo. É como se a busca individual pelo sagrado se refletisse na construção de um mundo mais conectado com valores éticos e espirituais. Exatamente. Ao reconhecermos o sagrado em nós mesmos e no outro, nos tornamos mais propensos a agir com compaixão, respeito e responsabilidade. Que bela mensagem. É como se a obra de Otto nos convidasse a uma jornada individual e coletiva em busca do reencantamento do mundo. É realmente inspirador pensar que a busca individual pelo sagrado pode ter um impacto tão profundo na sociedade como um todo. Mas voltando à obra de Otto Sagrado, você acha que ele nos oferece pistas de como podemos integrar essa busca pelo luminoso em nossas vidas? Com certeza. Lembra do conceito de esquematização que discutimos antes? Otto argumenta que podemos acessar o luminoso por várias vias, mesmo que elas pareçam indiretas. Ele mencionou a música e o sublime como exemplos. Mas me pergunto, quais outras esquematizações podem estar presentes em nossas vidas modernas? É verdade. A música, a arte, a natureza, tudo isso pode nos conectar com o luminoso. Mas quais outros caminhos você imagina que possamos explorar? Pense, por exemplo, naqueles momentos em que você sente uma profunda conexão com algo maior do que você mesmo. Pode ser ao observar as estrelas e contemplar a vastidão do universo, sentindo-se parte de algo grandioso e misterioso. Sim, consigo visualizar o luminoso nessa experiência. Aquele sentimento de insignificância e admiração diante de algo tão imenso que nos coloca em nosso devido lugar no cosmos. Exatamente. Ou pode ser um momento de profunda empatia e compaixão, onde você sente uma unidade com alguém que está sofrendo, transcendendo as barreiras do egoísmo e se conectando com a humanidade compartilhada. Então, mesmo em nossas conexões humanas mais profundas, podemos vislumbrar o sagrado. É como se o amor e a compaixão fossem pontes que nos levam ao encontro com o luminoso. Precisamente. Esses momentos em que transcendemos nosso ego individual e nos conectamos com algo maior, seja a natureza, a arte, a música ou outro ser humano, podem ser maneiras de acessarmos essa categoria a priori do luminoso que Otto descreve. Esses momentos não exigem crenças ou práticas religiosas específicas, certo? É como se o luminoso estivesse acessível a todos, independentemente de suas crenças. Exato. Otto acreditava que a capacidade de experimentar um luminoso é inerente a todos nós, independentemente de nossa formação religiosa ou da falta dela. Trata-se de cultivar essa sensibilidade, essa adivinhação interior que nos permite perceber o sagrado mesmo nos lugares mais inesperados. É como se o luminoso estivesse sussurrando para nós o tempo todo, esperando que a gente aprenda a escutá-lo. Isso me faz pensar no poder dos rituais mesmo seculares. Pense em uma cerimônia de formatura ou um evento esportivo. Esses eventos têm uma certa estrutura e simbolismo que evocam fortes emoções e um senso de propósito compartilhado, criando uma atmosfera quase sagrada, você não acha? É uma ótima observação. Rituais, sejam religiosos ou seculares, podem agir como poderosas esquematizações do luminoso. Eles fornecem uma estrutura para experimentar algo que transcende o cotidiano, algo que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Então não se trata apenas do conteúdo do ritual, mas da forma como ele estrutura a nossa experiência e focaliza a nossa atenção. Seria como se o ritual nos preparasse para o encontro com o luminoso, criando um espaço propício para essa experiência. Exatamente. Os rituais criam um espaço para encontrar o luminoso mesmo que não pensemos conscientemente nesses termos. Tudo isso é incrivelmente perspicaz. Mas antes de encerrarmos, preciso perguntar: qual é, em última análise, o valor de experimentar o luminoso segundo Otto? Por que devemos nos dar ao trabalho de cultivar esse senso do sagrado em nossas vidas? Essa é uma pergunta que vale a pena ponderar. Otto acreditava que o encontro com o luminoso é essencial para o florescimento humano. Ele o via como uma fonte de significado, propósito e até mesmo orientação ética. Então não se trata apenas de ter uma experiência mística interessante. A experiência do luminoso pode realmente moldar a maneira como vivemos nossas vidas. Exatamente. Otto argumentava que experimentar o luminoso pode nos inspirar a viver vidas mais éticas e compassivas, a ver um mundo com um senso de admiração e reverência e encontrar um sentido mais profundo
de significado e propósito além do nosso ego individual. É como se o luminoso nos conectasse com a nossa essência mais profunda, nos impulsionando a viver uma vida mais plena e significativa. Esse é um argumento bastante convincente para prestarmos mais atenção ao luminoso. É como se Otto nos dissesse que a busca pelo sagrado não é um luxo, mas uma necessidade para a nossa realização como seres humanos. Sem dúvida. E isso nos deixa com muito em que pensar. Como podemos cultivar um maior senso do sagrado em nossas próprias vidas? Que experiências ressoam conosco como esquematizações do luminoso? E como essas experiências podem nos guiar para uma vida mais significativa e gratificante? São ótimas perguntas para levarmos conosco enquanto continuamos a explorar os mistérios do sagrado. É incrível como a obra de Otto, escrita há mais de um século, ainda ressoa com tanta força nos dias de hoje, nos desafiando a buscar o reencantamento do mundo e a encontrar o sagrado em cada canto da vida. Concordo plenamente. Foi uma jornada fascinante mergulhar profundamente no sagrado de Otto. Espero que nossos ouvintes se sintam igualmente inspirados a embarcar em suas próprias explorações do sagrado. Nem dito. E como sempre, obrigado por se juntarem a nós nesta edição do Mergulho Profundo. Voltaremos em breve com outro tema instigante e um novo conjunto de fontes para explorar. Até lá, mantenham suas mentes curiosas e seus corações abertos aos mistérios do mundo ao nosso redor.